Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Crescer Bem. E hoje vamos falar de saúde bucal das crianças. Você já pensou se realmente cuida direitinho dos dentes do seu filho? Para falar sobre isso, eu recebo a doutora Juliana Maraschi Soares. Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Bem-vinda ao Viva Bem. Muito obrigada. Doutora, conta um pouquinho pra gente os cuidados básicos que a gente tem que ter com as crianças, porque eu acredito que muitas mães acabam escapando uma coisinha ou outra e que acaba sendo fundamental até para o futuro da dentição dessa criança, né? Sim, a gente tem que ressaltar que a higienização ela já começa desde bebê. A gente não precisa ter dente para já estar escovando, né, ou fazendo higienização. Então, assim, nessa fasezinha quando é bebê, a mãe já poderia começar a utilizar uma gaze ou a própria fraldinha, né, embebida no soro fisiológico e pelo menos uma vez ao dia, normalmente à noite, limpar, fazer só tirar aquela crostinha que tem do leite materno, né? Então, depois, quando inicia a dentição, começa a nascer os dentinhos de leite, até os 4 dentinhos, assim, ainda ela pode estar utilizando dessa forma, né, com soro fisiológico, com paninho. Depois já começar a introduzir já realmente a escovinha de dente, né, escovando 3 vezes ao dia, né, pela manhã, meio-dia e à noite, normal como no adulto. A diferença do adulto é que a criança até mais ou menos uns 3 anos de idade, o ideal é estar utilizando o creme dental sem flúor, que isso tem, né, especificado no rótulozinho de criança sem flúor e com flúor. O porquê de estar utilizando o creme dental até essa faixa etária, normalmente, né, sem flúor, seria realmente porque a criança não consegue cuspir. Né? Então, como ela não consegue cuspir na hora quando estava escovando ali os dentinhos, aquilo ali, o flúor vai ser tóxico. Né? Então, em alta quantidade, pode ocasionar de levar a criança ao hospital. Então, porque na água já é fluoretada, então a gente encontra em outros meios. Então, a partir do momento que a mãe já está observando que essa criança já consegue cuspir, então já pode começar a introduzir o flúor. Mas também assim com um pouco de precaução, né? Não é já colocar nas 3 escovações. Vai aos pouquinhos, coloca ali, no caso, no meio-dia, à noite, e assim vai acrescentando. Porque o creme dental para essas crianças, ele é um atrativo em tanto, né? Porque ele é docinho, ele é de tutti-frutti, tem de vários sabores que a criança vai gostar de estar utilizando. Então, com isso, a gente teria que ter um pouco de cuidado, porque a criança vai querer comer e não escovar os dentes. Pois é, isso era uma preocupação que eu tenho, que até queria te perguntar exatamente isso. Por ser docinho, a criança engole. Às vezes ela até sabe cuspir, mas aquilo passa a ser prazeroso para ela, porque ao paladar é satisfatório, então ela acaba engolindo. Sim. Então, enquanto a mãe ou o pai não conseguir doutriná-la a cuspir, tem que ser sem flúor. É melhor ser sem flúor, tá? Se for assim, a criança também já tiver algumas carizinhas, já começar a observar, vai ter que introduzir realmente com flúor. Só que então que comece com uma vez ao dia, à noite de preferência, né? E vai tentando ensinar que aquilo ali não é para engolir, seria para cuspir mesmo, né? E dali vai começando a introduzir o flúor aos pouquinhos, né? E a partir de que idade a criança deve frequentar periodicamente o dentista? Na realidade, a gente já poderia estar pensando assim, desde que nasceu. A criança nasceu e tem hospitais que já tem essa interação. A criança nasce, o dentista vai lá, vai examinar tudo e vai passar algumas informações para essa mãe. Então isso já seria legal de bebezinho começar a ter esse contato, que seria até pensando no futuro, para não ser um adulto com medo, né? Que é normal acontecer, né? E ter essas coisas assim, de ter medo mesmo, né? Então, assim, já tem, principalmente a partir do momento que tem todos os dentinhos em boca, essa criança tem que estar indo regularmente ao dentista, no período de 6 em 6 meses, para estar fazendo, então, é uma prevenção, que seria uma limpezinha, estaria olhando, passando orientações. A orientação, na realidade, seria mais para o pai ou para a mãe, né? Não para a criança. Mas então dali para já começar a ter essa interação, até para o pai e para a mãe já começar a saber como fazer essa escovação, como é que ela vai começar a abordar. Porque às vezes também a criança, quando tem uma personalidade forte, ela quer ela escovar, né?
e a criança não consegue, não segura a escova direitinho, ou às vezes escova do jeitinho que pega, se é destro, escova só de um lado, tem dificuldade para virar para esse lado, e aí então tem que sempre ter a intervenção do pai e da mãe na escovação. Sempre, porque a gente relata, né, isso tem estudos dizendo que para poder ter a coordenação motora total, a criança só tem a partir dos 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Então, antes disso, sempre tem que estar sendo supervisionado. Então, assim, eu digo para os meus pacientes que se quiser ele pegar a criança, não, ela quer escovar, então deixa ela brincar, ela vai ensinando, ela vai brincando. Mas, em seguida, a mãe vai ter que começar a escovar esses dentinhos. Entendi. E também é bom já lembrar, né, que quando a gente começa a ter 2 dentinhos, eles já estão mais unidos, introduzir também o fio dental. É complicado em criança? Porque a criança, às vezes, já com a própria escova, ela rejeita, ela não quer e é o momento dela. Mas já tem que começar a tentar ensinar, para ela começar a gostar daquilo ali, né, e ser um momento prazeroso. Claro, e que é obrigatório para o resto da vida, vai ter que criar o hábito mesmo, né, doutora? Sim. E aí, vamos falar de remédio, porque muitas crianças, né, nessa fase principalmente, que são bem pequenininhas, volta e meia, mudança de clima, uma dorzinha de garganta, que entra antibiótico. E aí, como fazer? Porque às vezes o horário do antibiótico acaba sendo na madrugada. E o antibiótico é doce, não é? Bem. Até para a criança poder conseguir tomar, né? Então ele já tem açúcar. E aí, a criança toma antibiótico, não escova o dente, como que funciona isso? Assim, o antibiótico, existe hoje ainda muitas pessoas, né, com aquele mito de dizer que, até na fase adulta, meus dentes são muito fracos porque eu tomei muito antibiótico quando criança. O antibiótico único que existia, né, que já está fora do mercado, que era a tetraciclina, mas que ele causava era manchamento, seriam outros fatores. Tá? Hoje, o que acontece com as crianças é realmente, né, o próprio açúcar, porque ele tem que ser bem docinho, porque normalmente é em gota, né? E para a criança conseguir tomar é bem docinho, né, ele é um gostinho para a criança. Então, é complicado também pedir para a mãe falar assim, olha, de madrugada você vai acordar o seu filho, você vai dar esse medicamento e em seguida levanta ele e leva lá no banheiro para escovar os dentes. Não tem como, né? Então, assim, nessa hora vai ficar faltando a escovação? Vai. Só que assim, durante o dia, então capricha mais. Nesse período que está sendo introduzido, né, o antibiótico. Capricha mais na escovação, então de manhã, à tarde, um pouquinho antes, né, de dormir, né, além das 3, né, mais um pouquinho, dá uma caprichadinha, tenta cuidar também na alimentação, porque nesse momento, quando a criança está um pouco debilitada, a mãe acaba cedendo, de quer um chocolate, né, uma bolacha recheada, um salgadinho, cede para a criança. Então, tentar não ceder tanto quanto a isso, porque isso já seria um fator a mais para gerar cárie, sendo que o antibiótico poderia estar prejudicando quanto a isso, a cárie, mas não que esteja prejudicando a dentição, tanto na decídua quanto na permanente. Entendi. E aí, às vezes, até pela dificuldade de conseguir escovar o dente dessa criança, tem mãe que acredito que pense, mas é dente de leite, vai cair, vai trocar, deixa para cuidar bem quando for o dente permanente. Isso é certo? Não. Isso acontece muito. Né, de ver, tá com uma carizinha, mas vamos deixar que esse dentinho logo vai cair. A gente sempre tem que estar cuidando, tá, desses dentes decíduos, pensando até na própria cronologia. Porque posteriormente, aonde tem um dentinho de leite ali, vai ser substituído por um permanente. Então, assim, se começa a ter muita carizinha, e aí vai até mesmo de arrancar esse dentinho, né, extrair. Aquele espaço, ele vai fechando também, que vai prejudicar o posterior. Ou tá ali com uma carizinha e aquele dente começa a ter lesão. Pode vir a prejudicar o germe do dente permanente. Então, a gente sempre tem que ter essa cautela. Entendi. Então, até existe tratamento de canal que é realizado em dente descido. Mas isso é quando já chega assim, aquele estágio que o dente está completamente cariado. Né? Então, assim, aí nessa hora a mãe pensa assim, não vou tratar o canal, né? Porque ela pensa no adulto. Claro. Né? Tem que tratar. É melhor tratar e manter aquele dente em boca até o momento em que ele realmente tenha que tirar. Sair. Entendi. Então o cuidado permanece, acho que isso é muito importante, né? Porque às vezes na cabeça fica aquela coisa, o dente vai cair mesmo, então para que cuidar tanto, né? Mas ele vai prejudicar, porque vai nascer outro no mesmo local e vai prejudicar essa dentição nova, né? E até a gente pensa, né, que assim, se começou a ter muita cárie quando criança,
automaticamente vai acabar tendo na dentição permanente. Mas um motivo seria por não ter uma boa escovação, não ter esse hábito de escovar certinho, né? Então, aí nisso eu já teria que ter esse cuidado, já desde criança. Então, assim, sentiu que está tendo um pontinho preto, pode ser uma carizinha, já leve ao dentista. Até para a criança começar a aprender de uma coisinha pequena, como é que vai ser tratado, para não precisar chegar ao ponto de ter que ir ao dentista, mas já arrancar um dente, ou já fazer um tratamento muito maior, uma intervenção maior, para não gerar um medo, né? Que é sempre é isso que é a maior parte que é abordada em criança, é o medo. Exatamente. Bom, você trouxe uma escova, né, e uma pasta para demonstrar pra gente a escova ideal, né? Isso, a escova ideal que a gente sempre comenta seria as cerdas, né, são pequenas, né, assim o tamanho dela, sempre lisinha, porque existe no mercado com vários modelos, vários tipos, mas a gente sempre preserva esse que seja mais retinho. Essa daqui seria para uma criança de mais ou menos 5 anos. Então, assim, quando for comprar uma escova, sempre tem ali no rótulo, né, de 0 a 2 anos, de 2 a 5 anos, de 5 para mais. Essa aqui seria de 5 para mais, tá? Então, na hora, assim, é bom ver o tamanho, no caso, o que modifica de 2, né, de 5 anos, é o tamanho aqui da cabecinha, tá? Porque é para realmente conseguir escovar aquele dentinho lá de trás, aquele mais dificilzinho de escovar, tá? Eu trouxe também, no caso, o creme dental. Aqui eu trouxe um que seria com flúor, tá? Mas também tem o sem flúor, que a gente tenta sempre de 3 anos para menos, né? Então, assim, a quantidade do creme dental é que é o problema. Tanto para o adulto quanto para a criança. Então, assim, para a criança, a gente sempre tem que estar pensando como se fosse num grãozinho de arroz, tá? Então, quer dizer, é só meio que uma, né? Só isso? Só isso Olha aqui, só. até grande. Deixa eu mostrar direitinho aqui essa câmera que tá pegando. Aqui, olha só. É um nada mesmo, né, doutora? É bem pouquinho, porque justamente por ser doce, a criança vai botar na cerda inteira, né? É um nada mesmo, um tequinho, é um grão de arroz, é essa a medida? Essa seria a medida, tá? Ideal. É porque assim, ó, o que acontece? O creme dental, na realidade, a única coisa que ele vai estar dando seria para a criança, seria o flúor, quando é utilizada com flúor, né? E só aquele gostinho para ser um atrativo a mais para a escovação. Porque o que realmente faz uma escovação ideal, né, que vai estar fazendo aquela higienização boa, é a própria escova. Então, se quisesse escovar sem creme dental, poderia estar escovando, mas sabendo a forma correta de escovar. Pois é, que aí é que eu quero que você fale, como é a forma correta? Olha, para criança principalmente, o ideal é sempre fazer movimentos circulares, tá? Então começa, né, escolhe um lado, né? Vou começar por esse lado, então vai ensinando a criança e vai contando. A cada 2 dentinhos, vamos contando até 10. Vamos indo, vai escovando todos os dentinhos. Chegou até o outro lado, agora começa por trás, né? Então aí dali tu vai fazendo como se fosse uma massagenzinha, né? Vibra um pouquinho, ele desce, né? Como se fosse para o final do dentinho. Isso. De cima para baixo, de cima para cima nos de baixo. Não esquecer também de sempre de escovar atrás, né? Dos dentes superiores e dos inferiores. E outra coisa muito importante que se esquecem é de escovar a língua, tá? Então, assim, para criança, principalmente, existe, né, aqueles limpadores, né, de bucal, só que para criança aquilo ali vai ser uma coisa, né? Ela não vai aceitar. Então, utiliza mesmo as cerdas da escova, tá? Bota a linguinha para fora e escova. Porque a criança, se você for deixar, ela vai querer meio que a pontinha da língua. Então, tem que ser toda a língua. Perfeito. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada. Muito esclarecedor. Acho que muitas mães falaram, nossa, não sabia disso. Porque até para mim acaba esclarecendo bastante coisa mesmo. A gente não tem uma preocupação tão ampla, tão completa. Para quem quiser conhecer mais o trabalho da doutora Juliana, ela trabalha na Odontopoliclínica, né, doutora? Isso. Telefone de contato? É 3348-1777. Ah, joia. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. The sky and now you're not coming down.